Bom, nesse momento da aula agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre a história da agricultura, tá? Eu quero que vocês entendam as bases tecnológicas de cada fase da nossa agricultura. Vou começar com um breve resumo na agricultura neolítica, né? Vou falar sobre a agricultura medieval e a agricultura moderna. Espero que vocês gostem. Bom, para a gente estudar a evolução da agricultura através das evoluções tecnológicas, né, é mais fácil porque ajuda a gente a entender as implicações que teve essas evoluções tecnológicas, né, na vida social, econômica, ambiental e cultural, tanto do presente como no futuro da humanidade. Quando a gente faz essa viagem ao passado, ajuda a gente a pensar no futuro. Então, desde 10 mil anos passados até 300 anos atrás, a agricultura sempre foi muito igual. E a gente vai perceber que teve raros momentos de saltos tecnológicos, né? E poucos momentos aí de alteração nos modos de produzir, né, alimento. Então, a gente vai perceber isso ao longo desse estudo. A história da evolução da agricultura, né, ela é própria, é praticamente a história própria da humanidade, né? É a história de como que o ser humano conseguiu se adaptar a diversas regiões, como que o ser humano conseguiu ocupar diversas regiões do planeta Terra e produzir seu próprio alimento. Então, estudar a evolução da agricultura é estudar a própria evolução da humanidade, né? Como que ele conseguiu produzir o seu próprio alimento, suprir suas necessidades básicas, né? Como a sua própria alimentação e também produzir remédio, fibra, corante, abrigo, ferramenta, bebidas e inclusive alimentação para os seus animais, né? Criação de animais para a sua própria alimentação, para transporte, né? E tantos outros produtos aí que a agricultura e a pecuária conseguem nos oferecer. Então, o ser humano, através das agriculturas praticadas ao longo do tempo, mudou todas as suas relações ecológicas e sociais com o planeta. E é isso que a gente vai perceber. Mas afinal, o que é agricultura? Então, é difícil a gente categorizar a agricultura, porque existem vários sistemas e várias técnicas de produzir alimentos, né, que vão determinar os diferentes modelos de agricultura. A agricultura, segundo o dicionário, ela é um substantivo feminino que define aí a arte de cultivar a terra. A origem da palavra agricultura vem do latim, né, que é uma língua que já está em desuso, mas que o agri significa campo e cultura significa território. Então, literalmente, é o cultivo do campo. Um conceito mais abrangente, né? Então, um conceito mais abrangente que define a agricultura, né, é como um ecossistema que tem um conjunto de atividades e processos voltado para produtos de origem animal, vegetal ou até mesmo fúngico, né? Tem os cogumelos comestíveis, de interesse para o ser humano. Então, a gente tem vários conceitos do que é agricultura. E onde que tudo começou? Onde nasceu a agricultura? A origem da agricultura não foi apenas em um local, né? É importante que a gente saiba disso, né? Ou com apenas uma espécie. Então, ela surgiu de maneira independente em regiões distintas do globo, né? Em épocas diferentes, com cultivo de espécies distintas, né? Tem registros antigos aí de prática de agricultura datadas aí de 10 a 15 mil anos atrás, que foram encontrados aí no Vale do Rio Nilo, no Egito, nos vales do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, né, que é o atual Iraque, e nos vales dos rios Amarelo e Azul, na China. Então, em períodos mais tardios, ela já foi despontando, né, para outras regiões, como Europa, Índia, América, África e outros locais. Todas essas regiões aí que eu citei, onde as agriculturas surgiram, né, deram origem ao que a gente chama de centro de origem da espécie, né? Diversificação, domesticação de plantas cultivadas, são os locais onde a gente consegue identificar onde as espécies foram domesticadas, ok? Bom,
A primeira fase da agricultura, né, é a agricultura neolítica. O fato do homem passar de uma cultura de caça para a cultura de coleta, né, de alimentos, para a agricultura, né, do período neolítico, representou uma revolução. Então, a história, né, vem separando o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, do período neolítico, que é a idade da pedra polida, né, onde os homens eram nômades. Então começaram a cultivar as primeiras plantas domesticadas, entre as quais inclui aí o trigo e a cevada. Isso por volta de 4.500 a 9.000 anos atrás. Então, foi quando o homem, né, teve o primeiro salto tecnológico. Ele era nômade e passou a domesticar algumas plantas, ok? Então, a agricultura neolítica, né, de 4.000 a 9.000 anos atrás, usavam ferramentas de pedra polida, né, e tecnologias que eles tinham naquela época para possibilitar, né, essa revolução. Então, eles começaram a cultivar trigo e cevada, e essas eram as ferramentas que eles utilizavam, né, para cultivar esses alimentos. Aqui mais uma imagem, né, desse período, né, onde se cultivava trigo, né, e cevada. As principais características desse período foi o desenvolvimento da agricultura. Então foi um salto tecnológico, né? Deixaram de ser nômade e o ser humano, né, passou a ter uma vida menos dependente da natureza. Ele não precisava apenas ficar coletando fruto, raízes e vegetais, né? O homem vivia de caça, né, de coleta. Então ele começou a desenvolver o próprio alimento. Então ele passou a ter uma vida um pouco menos dependente, né, da natureza. As principais características desse período neolítico, né, é que foram surgindo também as primeiras comunidades. Elas começaram a se formar por conta dessa organização do trabalho para cultivar trigo e cevada que acabaram sendo necessários. Então os homens ficavam encarregados de caça, pesca, né, e a função de proteger a comunidade, a função militar de proteção, e as mulheres, né, que ficavam nas comunidades, né? Os homens continuaram nômades, mas as mulheres que ficaram com as tarefas de cuidar de filho, da agricultura e do preparo dos alimentos. Então, né, a agricultura surgiu com as mulheres, né? Gostem os homens ou não. Foram elas que, ao ficar, né, cultivando, elas perceberam que quando elas depositavam no solo os restos vegetais que os homens traziam das coletas, né, aquela planta ela reproduzia novamente uma planta igual, né, aquela original que os maridos tinham trazido das florestas, né, das suas coletas e das suas caçadas. Então foram elas que descobriram, né, o ato, né, de cultivar, né, as primeiras plantas, domesticaram as primeiras plantas. Então, outra característica foi a domesticação dos animais, né? Nessa época, além de domesticar algumas plantas, houve também, né, por parte das mulheres, a domesticação de animais, como cabra, boi, porco, cavalo, né? E isso acabou trazendo, colaborando com a melhoria da qualidade de vida. Aliado à agricultura, a domesticação dos animais permitiu, né, ao homem um aumento significativo na quantidade de produção de alimentos. Então, a mulher descobriu a agricultura, eu costumo dizer isso, mas os homens, né, o gênero masculino, eles conseguiram dar uma produção em escala, né, em maior quantidade, para fazer estoque. Nessa época, do período neolítico, né, então, em decorrência desse desenvolvimento da agricultura, domesticação de algumas espécies e também domesticação dos animais, o homem deixou de ser nômade. Ele era nômade, sem moradia fixa, e ele passou e tornou-se sedentário, com moradia fixa. E esse fato permitiu o desenvolvimento das primeiras tribos, aldeias, vilas, cidades, né? O desenvolvimento das primeiras comunidades. Essas primeiras comunidades se desenvolviam à margem de rios e lagos, né? E além de suprir a necessidade básica, né? E a água também assumia uma nova função,
né, que era irrigar o solo para o plantio, para ter essa escala, essa produção em quantidade maior, né? Com o aumento da produção de alimentos, né, aconteceu o quê? A geração de excedentes, aconteceu o estoque. Então, além deles armazenarem para um período de maior necessidade, né, que já havia sido, já estava acontecendo, eles também começaram a trocar esses produtos com outras comunidades. Então, nesse período, houve a domesticação das espécies, a domesticação dos animais, né? O uso da água ganhou uma outra função, que era a irrigação, e também surgiu o início da economia, porque o excedente era para alimentar por períodos de maior necessidade, mas os estoques, os excedentes também davam para ser trocado com outras comunidades. Então iniciou a economia de troca. Então, para que se ocorresse essa economia de troca, os alimentos, além de estocados, eles precisavam ser colocados em recipientes para que conseguisse acontecer essa troca. Então também aconteceu um grande desenvolvimento da arte cerâmica, para que o alimento produzido, colocado dentro desse recipiente cerâmico, fosse levado até a outra comunidade e assim pudesse se efetivar a troca. Então, resumindo, surgiu a agricultura, que foi uma iniciativa feminina, surgiu também a domesticação dos animais, promovendo aí o aumento da produção, a produção em escala, né? O surgimento das primeiras cidades e a comercialização de alimentos excedentes. Tudo isso por volta de 4.500 a 9.000 anos atrás, né? Então, essa foi a era da agricultura neolítica. Bom, depois da agricultura neolítica veio a agricultura medieval. O que aconteceu na agricultura medieval? Uma tecnologia que permitiu e representou um grande avanço em relação à neolítica, que só se usava pedras polidas, né? Como a gente viu lá, ou tração animal, foi o uso do arado, né? O uso do animal para transporte foi o uso do arado. A gente tinha o animal para fazer força, né? Para transportar, né? Foi domesticado, mas na era medieval foi com o surgimento do arado, as chamadas charruas, né, que durante muitos anos representou uma tecnologia diferente. Então esse foi o segundo salto tecnológico. O primeiro salto tecnológico foi deixar de ser nômade, produzir o próprio alimento, domesticar animal, fixar moradia, começar a fazer comercialização do excedente. E o segundo salto tecnológico foi o uso do arado, né? Foi um diferencial tecnológico muito grande. Isso ocorreu por volta de 300 a 1.300 anos atrás. É chamado a Era da Agricultura Medieval. Aqui um exemplo, né, das charruas, né, usado com tração animal para fazer o revolvimento do solo e, consequentemente, a produção de alimentos, né, em escala. Na agricultura medieval, nessa época aí de 300 a 1.300 anos atrás, né, foram quando as tecnologias, né, promoveram, né, essa revolução. Saiu do período neolítico, né, para o período medieval. Então a agricultura saiu da agricultura neolítica para a agricultura medieval. O arado, escarificador, grade de madeira, junto com a tração animal. Então não foi só o arado, né, mas o escarificador e a grade de madeira, junto com o trabalho animal, que havia sido já dominada essa técnica na agricultura neolítica, foi o que marcou esse período. As principais características desse período, então, né, foram quando os verdadeiros agricultores, né, se diferenciaram no interior das populações de escravos, né, e eles se organizaram as primeiras unidades agrícolas, né, então, mais ou menos independentes em áreas periféricas aos feudos, concedido pela igreja e pelos senhores feudais. Então, na época medieval, era a época do na época do neolítico, é a época do feudalismo. No período medieval, né, aquelas pessoas que não se enquadravam nem como escravos e nem se enquadravam como trabalhadores do sistema feudal, né, então eles começaram a ter unidades de produção agrícola independente desses grupos,
né, devido a esse domínio, né, do arado, da grade de madeira, né, associado ao uso de tração animal. Então, as principais características desse período medieval foi uma revolução que aconteceu na França e na Europa, que acelerou o processo, né? Dois sistemas caracterizaram essa fase, que foi o processo baseado na tração bovina e um outro na tração por cavalos, né? E aí, tradição que foi retomado da antiguidade, foi com grande importância aí durante a Renascença, atingiu seu apogeu aí no século XIX. Então, após a Revolução Francesa, né, houve esses dois sistemas, o tração animal bovina e o tração animal por cavalos, né, como característica desse período medieval. Então, aqui uma imagem, né, da agricultura medieval, que era a principal atividade econômica da época, né? Os servos trabalhavam para os senhores feudais, né? E havia também o trabalho no campo, né? E na pecuária, né? Era um trabalho muito duro, né? E os utensílios ainda também eram rudimentares, né? Eles não eram tão modernos. Bom, passado a época da agricultura neolítica, agricultura medieval, veio o início da agricultura moderna. No final do século XIX, durante todo o século XX. Então, a gente tem aí as teorias econômicas, né, vão gradativamente, né, substituindo a então economia rural, né, por uma lógica de rendimento financeiro, regime capitalista, né, ou político, né, como regime socialista. Então, a gente vai ter, durante o século XIX e durante todo o século XX, as teorias econômicas, né, substituindo aquela lógica de economia rural por outras lógicas de regime capitalista ou regime socialista. Então, a ótica da economia rural era o quê? Objetivar uma exploração agrícola, né, através da acumulação de capital, através de uma sustentação de uma economia de consumo de massa, né? E a modernização agrícola, ela aparece como um processo científico de libertação da atividade produtiva, dos contratempos do meio físico. Então, nessa época, né, o engenheiro agrônomo já existia, ele era mais um intelectual. Ele escrevia textos técnicos, textos científicos, econômicos, mas num caráter sobre demonstrar, sobre gravar, caracterizar aquela agricultura. O agrônomo não era tão prático, né, como o extensionista rural, que demonstra técnicas, né, ou como assistência técnica. Ele era mais um intelectual que falava e escrevia e pesquisava, né, sobre a agricultura, né, mas não tinha tanta prática. A agronomia, né, surgiu então, né, no final, né, o auge, o apogeu da agronomia, né, vamos dizer assim, a agronomia global, no final do século XX, né, que veio com nova ideia de um novo ideário agronômico, que transformou, né, a agricultura, né, de nível nuclear, familiar, em uma abrangência mais a nível de estado, se possivelmente até global. Então, a gente trata da gestão, da conservação, da recuperação do meio, né? Tem o termo ecologia, que recobre essa concepção aí de ação do homem sobre o meio ambiente. Trata também de falar uma agronomia global, aquela que aborda relações de pessoas com seu ambiente natural. Então, a gente saiu daquele agrônomo que era só uma pessoa intelectual para um termo mais abrangente, né? Que trata mais de gestão, conservação, recuperação e meio ambiente. Então, o salto tecnológico na agricultura, né, dessa época, da agricultura moderna, foi a partir de 1800, com a Revolução Industrial, né? Então, a gente percebe que a Revolução Industrial influenciou a agricultura profundamente. Nós, inclusive, falamos sobre o filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que retrata bem o que é a Revolução Industrial, né, nessa época. Então, nasce nesse período, então, uma agricultura chamada agricultura industrial.
Então, a agricultura moderna, né, quando ela deixa de ser medieval, ainda rudimentar, ela inicia no final do século XIX e se consolida, na verdade, a partir da Revolução Industrial. Então, começa a agricultura industrial. Inicialmente, através da mecanização, né? Então, se antes a gente percebe que as revoluções agrícolas eram bem sutis, né? A gente tem que entender que a Revolução Moderna ou a industrialização já foi um marco histórico e definiu, na verdade, essa agricultura que a gente é hoje, né? E o marco principal é a mecanização. Então, foi através da mecanização, né, que se deu em diferentes períodos no mundo. No Brasil já foi um pouco mais tardia, a partir da década de 60, né, que a agricultura, né, ficou marcadamente, né, industrial, através da entrada de implementos de maquinários agrícolas. Essa agricultura industrial, né, ela também teve um outro marco. Primeiramente foi os maquinários agrícolas, né, a mecanização, mas também teve a revolução industrial, a parte química agrícola, que ocorreu aí no meado do século XIX. Em 1840, Liebig publicou algumas pesquisas e constatou que a nutrição mineral das plantas se dava por substâncias químicas. Liebig, na verdade, ele desprezava a matéria orgânica, ele desprezava a solubilidade do humus, toda aquela conversa que a gente viu lá no vídeo da vida do solo de Ana Maria Primavera, ele desprezava. E ele dava evidência, na verdade, né? Ele evidenciava que humus e matéria orgânica eram inúteis para a nutrição vegetal, e a gente sabe que não, né? E ele acabou formulando uma tese que para produzir agricultura, né, tinha que ter uma quantidade de substância química sendo adicionada ao solo, a tal da lei do mínimo, que quando a gente estudar lá nos solos, nas disciplinas de solo, a gente vai ver um pouco melhor. E essas ideias e teorias de Liebig acabou produzindo e impulsionando a adubação química e mineral, essa adubação sintética, né? Mas paralelo a isso, depois a gente vai perceber que outros autores, né, também começaram a fazer um estudo paralelo da importância da matéria orgânica, da importância do humus, né? Então isso a gente vai perceber mais para frente. Então, nessa época, no final aí, no século XIX, na era industrial, surgiram os maquinários agrícolas e os fertilizantes artificiais. Apesar de vários alertas, né, dessas descobertas aí, como Pasteur, né, que falava sobre a matéria orgânica, ele era um grande defensor da matéria orgânica, né, falava sobre a nitrificação, sobre a fermentação, né. Mesmo assim, as descobertas do químico Liebig conquistaram o setor produtivo industrial e agrícola, né? Os agricultores, os produtores rurais ficaram apaixonados e abriu um enorme mercado para fertilizantes artificiais e sintéticos, né? Então, Liebig deu esse salto. Consequentemente, os agricultores foram abandonando criações, rotação de cultura, né? Foram abandonando o uso de adubação orgânica, de cobertura morta, né? E foram substituindo por sistemas mais complexos. Foram substituindo esses sistemas complexos, né, por sistemas mais simplificados, né, de adição de fertilizantes artificiais e sintéticos e monocultura, cultivando apenas uma espécie, né? Então, qual é a característica da agricultura industrial? O surgimento de adubo químico sintético, de mais fácil aplicação. Adubo químico e sintético reduz o tempo e a necessidade de mão de obra, né? Muitas indústrias de fertilizante fizeram propaganda contra adubo orgânico, considerando como uma prática antiquada, né? Enfim, foi uma característica dessa época o uso de maquinários agrícolas para facilitar essa aplicação e tudo mais. Adubos, eles diziam muito isso, né, sobre o adubo químico aumentar a fertilidade do solo. Claro que num primeiro momento aumenta mesmo, né, mas sem a associação com a matéria orgânica a gente percebe que hoje fica complicado. Então a gente precisa, sim, adicionar num determinado momento adubos químicos e sintéticos, mas nós também precisamos da matéria orgânica, né, e do humus no solo.
Falou-se muito nessa época da simplificação do trabalho, que a monocultura simplificava o processo produtivo e que sistemas rotacionais exigia muito mais mão de obra qualificada, né? Adubo químico elevava a produtividade, diminuía o trabalho necessário e que a terra podia ser toda ocupada com agricultura de interesse comercial, né? E aí originou a nossa monocultura que a gente vê aí hoje, né? Então, as características, né, dessa agricultura, e além de adubos químicos, né, a indústria também se apropriou de algumas máquinas e equipamentos, né? Aí, com isso, logo apareceu as pragas e a doença, e aí foram criados os agrotóxicos. Na verdade, os tóxicos foram criados para fins bélicos, de guerra, né? E depois eles foram adaptados para a agricultura. E aí, nessa época, ocorreu esse apropriacionismo, se apropriou dessa tecnologia de guerra, de bélico, e também houve o apropriacionismo, até um trava-língua, né? Genético e biológico, né? Então, tese de Mendel acerca de hereditariedade, melhoramento genético, né? Então, armas químicas foram transformadas em inseticidas, né? Teve maquinários e equipamentos que foram adaptados também à agricultura, enfim. Aconteceu tudo isso nessa era industrial. Logo após esse período, houve um outro salto tecnológico, né? Que ocorreu após a Revolução Industrial, que foi a Revolução Verde. Bom, a gente tinha uma apropriação de tecnologias químicas que eram da guerra e foram adaptadas para a agricultura, maquinários e equipamentos também, né? A gente já tinha alguns desenvolvimentos de melhoramento genético, né? Mendel já estava nessa época já como um grande influenciador. Após isso veio a Revolução Verde. E o que é a Revolução Verde? Depois a gente teve, logo após a Revolução Industrial, né? Então, a era da Revolução Verde também aconteceu dentro da agricultura moderna. Aconteceu entre os anos 1960 e 70. Foi quando a monocultura se consolidou, né? Houve aí uma melhoria da produtividade agrícola, substituição de padrões locais por um conjunto mais de práticas tecnológicas, né? Então tem um pacote tecnológico pronto, com semente, fertilizante, agrotóxico, motomecanização, irrigação, né? Já pronto para uma determinada cultura. Isso causou uma maior independência em relação ao meio, né? E aí a gente conseguiu controlar alguns processos biológicos, adaptar culturas a climas, né? A diferentes ambientes, né? E aí houve o que a gente fala do apropriacionismo internacional. Isso começou a ser divulgado e difundido pelo mundo. Então a Revolução Industrial chegou, consolidou alguns aspectos e a agricultura moderna transformou isso, espalhou para o resto do planeta. Bom, após essa revolução, nós temos uma revolução chamada biotecnológica, também nessa era da agricultura moderna, a qual nós estamos vivendo, né? Essa agricultura que a gente conhece de hoje, que é a revolução agrícola dos transgênicos e da clonagem, que ainda está em curso, que ainda está se constituindo, ainda estão sendo definidos, né? Os parâmetros, né? Ele tem essa característica de continuidade, porque dá prosseguimento aos processos de concentração vegetal, varietal, as variedades mais lucrativas, de interesse de mercado, né? Ao mesmo tempo, ele tem essa característica de ruptura, porque nunca uma tecnologia manipulou tão diretamente genes, né? Então, por conta dessa extrema concentração, de estar apenas na mão de multinacionais do setor de sementes, né? As quais acabam redefinindo em escala global estratégias comerciais, né? Então, por isso que essa é uma nova fase, né? Então, a gente teve a fase da Revolução Verde, onde os pacotes tecnológicos foram difundidos no planeta, mas a gente tem uma fase agora de ruptura com a Revolução Verde, né? Com esses novos pacotes biotecnológicos, né? Com esse novo contorno, né? Nas mãos de apenas meia dúzia de multinacionais do planeta,
né, que vão definindo quais são as melhores variedades, qual é o melhor processo, né, quais são as melhores sementes, né, e quais são os melhores pacotes. Bom, a gente tem também a agricultura sustentável, né? Então, a história não só registrou, né, exemplos de agricultura industrial, agricultura moderna, onde estão aí a Revolução Verde e a Revolução Biotecnológica. Ela também registrou, nesse mesmo período, andando em paralelo, outras formas mais sustentáveis, né? Então a gente tem registros aí das civilizações orientais cultivando arroz irrigado há mais de 40 séculos, né? No mesmo terreno, com o mesmo recurso local, com os mesmos padrões de fertilidade, né? Sem usar nada desse pacote tecnológico aí da Revolução Industrial e dessa agricultura moderna. A gente tem registros na Europa feudal, da Idade Média, de um sistema de rotação de cultura que permitia aí a manutenção dos níveis de fertilidade. Nós temos registros no Novo Mundo, nos trópicos, no caso dos europeus, que encontraram sistemas baseados na combinação de agricultura e coleta. A história também registrou exemplos de formas mais sustentáveis de plantação de arroz na China, né? Então, paralelo a toda essa revolução industrial, a essa agricultura moderna, veio também uma agricultura sustentável, tá? Então, o que aconteceu ao longo do tempo, né? Aconteceu que ao longo do tempo a gente veio na história da agricultura trazendo tradições tecnológicas. Algumas tradições são mais industriais, biotecnológicas ou relacionadas à Revolução Verde, e outras tradições tecnológicas são mais orgânicas, são mais sustentáveis, são mais agroecológicas, são mais biodinâmicas, vamos dizer assim, né? Então, o que aconteceu ao longo do tempo da história da agricultura foram tradições tecnológicas que vieram surgindo na agricultura. E eu gosto muito desse quadro, é uma linha do tempo feita por um professor muito querido chamado Rodrigo Aleixo, né? E ele mostrava que então a gente consegue ver aqui que 10 mil anos atrás é o início da agricultura, lá na Revolução do Neolítico, né? Onde o homem deixa de ser nômade e passa a fixar-se num lugar único e cultivar o seu próprio alimento, a domesticar animais, né? Aí, poucos saltos tecnológicos aconteceram nessa época. Aí a gente já vai ter lá no século XVIII, né, a primeira revolução agrícola, né, com a questão dos maquinários agrícolas, e aí logo entre o século XVIII e o século XIX, o início da contribuição da ciência com Liebig, Pasteur, né, Mendel, né, com a genética. E aí eles foram, a gente pode dizer que nesse momento, né, 10 mil anos atrás já se consolidou, né, quando a mulher decidiu cultivar alimentos que eram trazidos pela coleta dos homens. A partir do momento que os homens começaram a produzir em maior escala, nesse momento, 10 mil anos atrás, já iniciou-se a tradição do agricultor. Com o início das revoluções, né, industriais e das revoluções verde e o surgimento daquilo que a gente chama de agricultura moderna, né, com a influência dos químicos, da genética, né, a gente já pode dizer que deu-se início duas tradições. Uma tradição químico-mecânica, baseado no uso de fertilizantes sintéticos, né, e do uso de maquinários e implementos agrícolas, e uma tradição orgânica. Então, essas duas tradições, né, elas são um pouco mais novas que a tradição do agricultor de domesticar plantas, que surgiu lá 10 mil anos atrás, mas elas vêm a paralelo, né? Então, o que aconteceu, na verdade, foi que ao longo da história da humanidade, ao longo da história da agricultura, tradições agrícolas foram surgindo. Primeiramente, a tradição do agricultor e logo a tradição químico-mecânica e a tradição orgânica surgindo paralelamente. Ambas
influenciadas, né, pela química, pela mecânica, pela genética, né, por revoluções políticas, por revoluções sociais, por revoluções industriais, né? E aí a gente tem aí o ecologismo, o surgimento das primeiras faculdades de agronomia, ecologia, geografia, estudos, desenvolvimento na área de antropologia, a agroecologia, né? E mais recentemente a biotecnologia, né? A questão da informática, agricultura de precisão, agricultura 4.0, né? O que se deu origem aí ao ambientalismo global, né? Que é essa agronomia global, a qual eu citei aí bem de maneira incipiente aí, né, nos slides aí. Bom, o que eu tinha para falar isso era hoje, eu queria que vocês entendessem como se deu, né, o desenvolvimento da agricultura no mundo, né? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição.